Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar esse momento aqui agora, onde nós vamos meditar na Tua Palavra, onde nós vamos ler a Tua Palavra. Nós pedimos que cada coração aqui seja um solo fértil, Pai, para receber essa semente. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro que toda esterilidade do solo, Senhor, todo solo com pedras, todo solo estéril seja transformado nessa noite para receber a Tua Palavra, Pai. E que ela possa produzir o fruto a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu quero contar a história de um homem na Bíblia e talvez você possa se identificar com esse homem, ok? Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 5, diz assim: Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora, na tua desgraça, porque és homem de sangue. Querido, aqui é a história de um homem, né, que pelo que nós lemos, um homem amargurado, um homem revoltado, um homem, né, cheio de rancor, de amargura. E por que esse homem estava assim? Alguma coisa aconteceu na vida desse homem para que ele estivesse com esse coração tão cheio de raiva, de ódio. Simei, ele era da descendência de Saul. E para Simei, ele tinha uma visão, irmãos, equivocada da verdade. Simei, ele achava que Davi havia usurpado o reino de Saul. E todos nós, ou a maioria de nós, né, conhecemos a história que Saul foi um rei levantado, né? A nação de Israel havia pedido um rei, Deus então deu Saul para aquele povo como rei. E Saul não foi um rei que agradou o coração de Deus, foi um rei que desobedeceu, e por causa da sua desobediência, da sua rebeldia, ele perdeu o trono. Então Deus levanta Davi, né, como rei. Então em nenhum momento, irmãos, Davi usurpou o reino de Saul. Saul perdeu o reino por causa da sua própria desobediência, porque ele não correspondeu àquilo que Deus queria que ele fizesse, né? E Davi então foi levantado por Deus para ser rei. Então Simei, ele tinha uma visão equivocada da vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós permitimos que a amargura, que a raiva, que os sentimentos contrários entrem no nosso coração por causa de uma visão completamente distorcida da verdade. Muitas vezes nós, assim como Simei, irmãos, estamos equivocados. Muitas vezes estamos amargurados, estamos chateados, estamos com o nosso coração, né, cheio de amargura, de raiva, né, por causa de uma visão errada. E deixamos que esses sentimentos, irmão, entrem no nosso coração. Lá em Hebreus capítulo 12, abra lá rapidamente. Depois a gente vai voltar aqui. Hebreus capítulo 12 diz o seguinte:
no verso 15, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso. Essa palavra faltoso, irmãos, significa ser deixado para trás na corrida e falhar em alcançar o objetivo, não chegar até o fim. Então, que ninguém não chegue até o final, separando da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então aqui, o autor de Hebreus diz que para a gente atentar diligentemente, para a gente prestar atenção, para que nenhuma amargura, nenhum sentimento ruim brote no nosso coração, e com isso a gente acabe sendo afastado da graça. Simei, irmãos, porque ele tinha uma visão errada de quem era Davi. Ele cometeu essa insanidade, né, de criticar o rei, de amaldiçoar o rei, de jogar pedras no rei. Muitas vezes, irmãos, nós estamos como Simei. Às vezes nós, por causa de uma visão errada da vontade de Deus para a nossa vida, nós estamos achando que Deus não é conosco, achando que Deus está falhando naquilo que, nas promessas dEle, achando que Deus não está cumprindo a palavra dEle, que Deus nos abandonou, que Deus não está nem aí para nós. Por não conhecer a verdade, por não conhecer o propósito de Deus, por não ter entendimento, irmãos, muitas vezes nós estamos como Simei, criticando o caminho, criticando o próprio Deus. Mas Deus, onde já se viu? Como é que o Senhor deixa, Deus, acontecer isso comigo? Mas Deus, por quê, Deus? Por que você está, estamos lá brigando com Deus, achando que Deus é culpado, que Deus, aqui Simei achava que Davi tinha usurpado o trono de Saul, tinha roubado a liberdade dele de usufruir da linhagem real. Quantas vezes nós achamos que Deus é injusto conosco, irmãos? Por determinadas situações que passamos, às vezes, no meio das nossas tempestades, dos nossos momentos difíceis, nós, por termos uma visão não tão clara de quem é Deus, nós achamos que Deus é injusto conosco. Onde já se viu? Eu não devia estar passando por isso que eu estou passando. Eu não devia estar vivendo essa situação que estou vivendo, estar nessa crise. E muitas vezes nós estamos assim. Mas Deus, na sua misericórdia, irmãos, e a Bíblia diz que a graça e a misericórdia de Deus são a misericórdia de Deus, irmãos, é a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus por isso, irmãos? Glória a Deus, porque se não fossem as misericórdias do Senhor, o que seria de nós? Então Deus nos dá uma chance. Nós vemos aqui, que Abissai fala para Davi: Davi, você não quer que a gente acabe aí com Simei, Não vou continuar lendo o texto, depois você lê. Abissai vira para Davi e fala: Davi, você não quer que a gente, quieta, mate Simei? Onde já se viu ele te apedrejar? Onde já se viu ele falar o que ele está falando? Irmãos, eu acho que às vezes os anjos lá no céu, ele deve olhar para nós, para as nossas murmurações, para as nossas reclamações, para as nossas visões distorcidas de Deus, e deve falar: Deus, o Senhor não quer que eu vou lá e dou uma espadada nesse seu filho aí? Mas Davi diz: não, deixa quieto, não faça nada, não faça nada. Mais para frente nós vemos, irmãos, lá em 2 Samuel 19, que Simei, quando Davi volta, porque aqui Davi estava
fugindo de Absalão, né? Absalão queria usurpar o trono de Davi, e quando Absalão morre, Davi volta para o trono novamente, Simei encontra com Davi e diz: olha Deus, o rei, me perdoa aí, né? Eu errei, me perdoa. E Davi diz para ele: olha, tudo bem, você não vai morrer, você merecia morrer, mas você não vai morrer. E deu a palavra que não morreria. Quando Davi está no seu leito de morte, ele vai passar instruções para Salomão, irmãos. Davi diz para Salomão: olha Salomão, eu dei uma palavra para Simei, que ele não morreria, mas você faz o que você quiser, né? Está nas tuas mãos. Então, querido, abra agora para a gente ver o que aconteceu. Em 1 Reis, capítulo 2, Davi aqui, irmãos, é uma figura do nosso Deus. Deus olha para as nossas carnalidades, né, irmãos? Deus olha para a nossa visão errada, para as nossas murmurações, e ainda tem misericórdia de nós. Aí vem o filho, né? Nós vemos agora o reinado do filho, Salomão, o filho do rei. E novamente, queridos, Simei está diante agora do filho do rei, né, de Salomão. E olha o que Salomão diz, capítulo 2, verso 36. Depois mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias, nem para uma parte, nem para outra, porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que será morto, e o teu sangue cairá então sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei: boa é essa palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de 3 anos, porém, 2 escravos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: eis que os teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento e foi a Gate ter com Ax em busca dos seus escravos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate e já havia voltado. Então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor e não te protestei dizendo: no dia em que saíres para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto? E tu me disseste: boa é esta palavra que ouvi. Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Então, querido, agora debaixo do filho do rei, agora debaixo da autoridade de Salomão, porque, querido, o propósito de Deus para conosco é nos curar. O propósito de Deus, irmãos, é fazer com que nós tenhamos uma visão correta de quem Ele é. O propósito de Deus, irmãos, é que você não morra na sua ignorância, que você possa ser curado, porque você possa ser tratado, porque a Bíblia diz que o coração do homem, irmãos, ele é desesperadamente enfermo. Irmãos, a nossa alma, o nosso coração, né? Não o coração centro, coração, o órgão, mas o coração aqui é o centro das emoções. A Bíblia diz que ele é doente, irmãos. Então, algo que é doente precisa ser curado, precisa ser tratado, precisa ser restaurado. E Deus, irmãos, Ele sempre nos dá uma segunda chance. E aqui com Simei, Deus então, Ele queria sarar o coração de Simei. Queria que Simei fosse um homem curado de toda aquela rancor, de toda aquela mágoa, de todo aquele sentimento que por consequência, né, de uma visão distorcida, por consequência de
de situações, o fizeram ter aqueles sentimentos ruins. Né? Muitas vezes a mágoa entra no nosso coração, a falta de perdão, o rancor, né? A tristeza, a angústia. Mas o propósito de Deus é que a gente seja curada. E para isso, querido, Ele providenciou uma forma. Ele disse: Simei, você vai edificar uma casa, aonde eu moro. Você vai habitar nesse lugar, e você não vai sair dali. Sabe, querido, o lugar seguro, o lugar onde nós podemos ter salvação para nossa alma, é na presença dEle. Jerusalém significava o centro da adoração, a morada do rei, querido. Então, o rei disse: vem morar aqui, edifica uma casa. Aqui, em Jerusalém. Edifica uma casa na minha presença. Porque se você edificar uma casa, se você permanecer nesse lugar, se você não sair desse lugar, você não vai morrer. Esses sentimentos, essas situações que vêm para acabar com a sua vida, acabar com o seu casamento, acabar com os relacionamentos, acabar com a sua vida, você vai ficar guardado e protegido. Porque, irmãos, a mágoa, ela destrói casamentos, destrói relacionamentos. A falta de perdão destrói. Os sentimentos, irmãos, a nossa visão errada de quem é Deus, irmãos, nos afasta de Deus. Leva-nos a cometer coisas como Simei. Simei estava amaldiçoando o rei, Simei estava jogando pedras no rei. Então, os nossos sentimentos errados, irmãos, por não conhecer o nosso Deus, nos leva a cometer coisas contrárias, que pode ferir o nosso Deus, ferir o nosso relacionamento com Ele. Então, a forma é: edifica uma casa, mora nesse lugar e não sai dali. Edifica uma casa na minha presença, querido. Permaneça na minha presença, sem sair nem para a direita, nem sair para a esquerda, e você estará seguro. A nossa segurança, irmãos, de que nós vamos correr a nossa carreira e que nós vamos completá-la até o final, é se a gente permanecer na presença do Senhor. Quando Simei ouviu aquela palavra, né? Ele estava debaixo de uma pressão. Ele disse: olha, que palavra boa. Que palavra boa, essa palavra é boa, vou até obedecer. E muitas vezes, irmão, nós ouvimos essa palavra, nós ouvimos a palavra que nós temos que estar na presença do Senhor, que nós temos que nos relacionar com Deus, e até caminhamos, mas nós não permanecemos. Nas crises, nas dificuldades que surgem, nosso coração é revelado. Sabe, irmãos, eu estava meditando nesse texto e eu achei algo interessante. Que nós somos provados, querido. Muitas vezes nós achamos que nós só somos provados nos momentos ruins, não é? Quando você está passando por aquela situação ruim, né? Aquele problema de saúde, quando você está passando por um problema no casamento, ou quando você está passando um problema familiar, enfim. Nós achamos que ali nós vamos ser provados. Mas, irmãos, nós somos provados nos momentos bons também. E aí que é o perigo. Aí que é o perigo. Porque nós não temos dificuldade de obedecer, querido, quando a casa caiu. Nós não temos dificuldade, nós como pastores, né, que aconselhamos, quando uma pessoa chega com o casamento totalmente destruído, e o marido, um exemplo, o marido querendo largar, você chega para a pessoa e fala assim: querida, faça isso, né, haja dessa forma, tome essa atitude. A pessoa não tem dificuldade de obedecer.
Mas, querido, quando está tudo bem, porque Simei, irmãos, a Bíblia diz que ele ficou 3 anos em Jerusalém. E ali, querido, ele prosperou. Deixa eu abrir um parêntese. Na presença do Senhor há prosperidade. Quando você habita, quando você edifica a tua casa, e você habita na presença do Senhor, querido, você vai prosperar. Porque quem tinha escravo era alguém que tinha prosperado. É ou não é? Só tem escravo quem é próspero. Então, Simei havia prosperado ali em Jerusalém, querido. Então, há prosperidade para quem anda na presença do Senhor. Para quem habita na presença do Senhor. Para quem mora na presença do Senhor. Interessante que Simei foi aprovado na hora boa. Tudo bem, né? Prosperando, debaixo de proteção, debaixo da palavra do rei, vivendo pertinho do rei, estava ali morando perto do rei. Tudo correndo bem, querido. Próspero, né? Estava próspero, mas veio a crise, veio uma situação. E foi justamente nessa situação, querido, que ele errou, que ele perdeu a bênção, que ele foi reprovado. Então, querido, cuidado com os momentos bons, porque também somos provados nos momentos bons. Somos provados quando o nosso coração está tudo em paz. Somos provados quando não temos crises financeiras, quando está tudo bem financeiramente, dentro da sua casa está tudo bem. Também somos provados. Cuidado, porque é mais fácil o nosso coração confiar em nós mesmos do que nosso coração confiar em Deus, nesses momentos. E Simei, nesse momento, querido, ele pensou, não, o que tem? Deus é tão bom, o rei é tão bom, é tão misericordioso, o que tem? Eu só vou lá rapidinho, busco meus escravos e volto. Tanto é que nós vimos aqui, né, que ele foi e voltou, ele não ficou lá. Sabe, irmãos, é nesses momentos que o coração da gente manifesta o que está dentro dele. É na prova, é nas crises, é nas circunstâncias que vai revelar quem nós realmente somos. Simei, querido, ele revelou que ele era rebelde. Porque depois de uma palavra daquela, depois dele experimentar, querido, a proteção do rei, depois dele experimentar a misericórdia do rei, depois dele experimentar a prosperidade de estar ali com o rei, ele ainda desobedeceu o rei, a palavra do rei. Por quê, querido? Porque aquele sentimento de rebeldia sempre esteve no coração dele. Então, querido, nós precisamos nos deixar ser tratados por Deus. Olhar para nós, para aquelas áreas da nossa vida, querido, que precisa de tratamento, porque senão a crise, na hora da crise, ela vai manifestar. E vai manifestar quem nós somos. Na crise você conhece a pessoa. Na crise, naquele momento, manifestou o que Simei era. E por causa dele, não foi o fato somente dele ter saído de Jerusalém, querido, que ele morreu. Foi o fato dele não obedecer àquilo que Deus havia dito. Sair foi consequência. Então, a proteção dentro da presença de Deus, querida. A proteção quando você se estabelece na presença de Deus, quando você decide entrar nesse caminho e falar, não, eu vou ficar, e não vou sair nem para a direita, não vou desviar, né? Ainda que, não vou sair, eu quero ficar aqui. A proteção para você.
E enquanto você estiver, querido, debaixo dessa palavra, enquanto você estiver debaixo, edificando a sua vida aqui, na presença de Deus, querido, você está protegido. Nenhum mal vai te suceder, praga nenhuma chegará à tua tenda. O maligno não vai te tocar, mas você tem que estar habitando. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabe o que significa Jerusalém, irmãos, no hebraico? Ensino de paz. A nossa paz interior está na presença do Senhor. Por isso que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, tem descanso, tem paz, porque Ele é a nossa Jerusalém. Ele é a nossa Jerusalém. Então, querido, que as circunstâncias, que as tempestades da sua vida, tanto nos momentos ruins ou nos momentos bons, não tire você do lugar que Deus te estabeleceu. Porque enquanto você estiver nesse lugar, você estará seguro, você estará protegido, você estará guardado, você estará, irmão, nada vai te tocar, ninguém pode te tocar, os teus inimigos não podem te tocar. Aqueles homens só puderam matar Simei, né? Porque ele foi desobediente, porque ele saiu debaixo da proteção de Deus. Então ele ficou livre, ele ficou à mercê. Então, meu irmão, a palavra para você nessa noite: se estabeleça na presença do Senhor, permaneça firme, querido. Não deixe que as circunstâncias venham roubar a palavra de Deus, te roubar daquele lugar que Deus te colocou, nele. Não deixe, querido, que não sei qual luta você está passando, não sei qual é a situação que você está passando, mas permanece firme aonde Deus te colocou. Fica firme, querido, porque aqui nós vimos que aqueles, né, Simei saiu porque os escravos fugiram. 2 escravos fugiram. Querido, o que valia mais? A vida de Simei ou aqueles 2 escravos? Perdeu a vida por causa de 2 escravos, irmãos. Tem gente que está perdendo a vida por tão pouco. Está perdendo a sua vida espiritual, perdendo a sua comunhão com Deus por tão pouco. O que adiantou ter 2 escravos e morrer? Os escravos acabaram sendo de outro, porque ele morreu. Para quem será que foram aqueles escravos? Loucura, irmãos. A maior loucura do ser humano é sair da presença de Deus. A maior loucura, irmãos, é a gente abandonar esse caminho. Essa é a maior loucura que o homem pode fazer, porque fora desse caminho, querido, é morte. É morte. Então, Simei foi tão... E assim, irmãos, tem tanta gente trocando a sua vida espiritual, trocando o seu relacionamento com Deus por tão pouco. Por tão pouco. Você acha que se Simei tivesse aberto mão daqueles 2 escravos, você acha que ele não poderia enriquecer mais e conseguir comprar mais escravos? Irmãos, ele estava debaixo da bênção, debaixo de uma palavra, debaixo de um decreto. Eu quero dizer que nós estamos debaixo de uma palavra, irmãos. Nós estamos debaixo de um decreto de Deus. Então, querido,
fique debaixo desse decreto. Não importa que aparentemente nós estamos perdendo, porque com Deus nós nunca vamos perder, querido. Nunca. Nunca. Ainda que aparentemente você possa estar perdendo. Jó, irmãos, ele perdeu tudo, mas no final ele foi restituído 7 vezes mais. Então, não abra mão de estar na presença do Senhor. Não abra mão do seu relacionamento com Deus, querido. Não abra mão, fique firme, fique ali, fique firme no seu quarto de oração. Mantenha sua comunhão com Deus. Porque até as perdas se tornam em lucro para nós. Ele poderia ter perdido 2 escravos e ter continuado vivo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? A nossa alma é enganosa, irmãos. A nossa alma quer nos enganar, nossos sentimentos quer nos enganar. Talvez Simei pensou assim, que isso, onde já se viu eu perder 2 escravos? Né? E por causa de pensar naqueles 2 escravos, irmãos, ele esqueceu que a desobediência dele geraria a morte. Ele ficou tão cego, querido, que ele não conseguiu enxergar que ele ia morrer. O nosso coração muitas vezes nos engana, querido. Entre o teu coração, entre os teus sentimentos e a palavra de Deus, fica com a palavra. Fica com a palavra, querido. Fica com ela. Porque é vida para a tua vida. É vitória. Querido, na presença dele, irmãos, você tem tudo que você precisa. Tudo. Simei tinha tudo, querido. Simei tinha família, Simei tinha bens, Simei tinha escravos, Simei tinha proteção, tinha paz, tinha tudo. Mas ele deixou que a sua alma, deixou que o seu coração doente, talvez as mágoas do passado, talvez por achar que ele era tão misericordioso, né? Já tinha perdoado, Davi já tinha perdoado, o Salomão já tinha perdoado, é tão misericordioso, Deus é tão bonzinho, Deus não vai me, né? Só um pulinho lá no mundo, né? Carnaval está chegando, né, irmãos? Vou dar só um pulinho lá, depois eu volto. Não faça isso não, querido. Não faça isso não. Não saia nem para a direita, nem para uma parte, nem para outra parte. Fica ali, fica firme, querido. Fica firme. Fica firme. Amém? Fale com ele agora. Coloque a mão no seu coração e comece a falar com ele. Fala: Senhor, me ajuda. Me ajuda a dar as respostas certas. Me ajuda a ter uma visão correta do Senhor. Me ajuda a não esquecer da tua palavra, Senhor. Talvez Simei esqueceu, passou-se tanto tempo, né, irmãos? A gente acostuma a ser crente. A gente acostuma a estar aqui na casa de Deus, irmãos. A gente acostuma a ser crente. E a gente começa a esquecer daquilo que Deus falou conosco. Talvez Simei esqueceu daquilo que o rei havia falado. Fale com ele agora, querido. Salomão disse para Simei: edifica uma casa. Irmãos, a edificação é algo contínuo, querido. Todos os
dias nós precisamos edificar a nossa casa, irmãos. A nossa casa que somos nós. Edifica a tua casa. Mas essa casa precisa ser edificada na presença dEle. Precisa ser edificada em Jerusalém, querido. Lugar da adoração. Lugar da morada do Rei. É lá que você tem que edificar a sua casa espiritual. Fale com Ele. Nós temos um amigo chamado Espírito Santo, irmãos, que foi enviado para nos ajudar. Peça ajuda do Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, nos ajuda. Nos ajuda a permanecermos fiéis no caminho. Nos ajuda, Espírito Santo, a não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas perseverarmos em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, Espírito Santo. Fale com Ele, querido. Fale com Ele. Espírito me diz, vou me firmar em tua palavra, vou me firmar no que o teu Espírito me diz. Estarei seguro, estarei guardado, estarei firmado no que o meu Pai me Feche os seus olhos, querido. Coloque a mão no seu coração. Eu sinto que nessa noite o Espírito Santo, de uma maneira profética, Ele está falando com algumas pessoas aqui. Talvez algumas circunstâncias tenham tentado te tirar de Jerusalém, sejam elas boas ou sejam elas ruins. O Senhor manda te dizer através dessa palavra, Ele te deu um recado nessa noite: não saia de Jerusalém, não saia da presença dEle, não negocie a sua fé, não negocie a sua fé. Eu vou experimentar aquilo ali fora e já volto. Às vezes Satanás está dizendo para você aí, que adianta ficar em Jerusalém? Talvez o seu caso é o contrário, Simei prosperou e talvez você não está prosperando da maneira como você gostaria de prosperar. E o mundo lá fora está te chamando: vem para cá, aqui nós temos alegria, aqui nós temos dinheiro, aqui nós temos prazer, aqui nós temos prosperidade, aqui nós temos festa, aqui nós temos amor, aqui nós temos sexo, aqui nós temos muita coisa para te dar. Mas está te levando para a morte, meu querido. O Senhor está nos dando um recado nessa noite: filhos, não saiam de Jerusalém. Filho, filha, o Senhor manda te dizer nessa noite: não saia de Jerusalém. Edifica a sua casa, edifica a sua casa, porque tu terás vida, vida em abundância.
Eu não sabia o que a pastora Débora ia ministrar nessa noite. Eu falei agora há pouco. Eu amo os que me amam, e os que me buscam me encontram. Bens duráveis estão na minha presença. Jerusalém é o lugar que Deus tem coisas duráveis para você. Aí fora nesse mundo é passageiro. Não negocie, meu querido. Permaneça em Jerusalém, em nome de Jesus. Com a mão no seu coração, eu quero orar por você agora. Porque talvez você estava cambaleando aí. Talvez você estava decidido, falou assim: essa semana eu vou chutar o pau da barraca. Essa semana eu vou. Não está mudando nada, não está acontecendo nada. Mas Deus te trouxe aqui para ouvir nessa noite. Não saia de Jerusalém. Pai, em nome de Jesus. Senhor, se alguém aqui nessa noite, eu creio que o Senhor está nos alertando, estava com o coração balançado, querendo fazer coisas que lá dentro dele mesmo, ele sabia que estava errado. Senhor, em nome de Jesus, que os olhos e a mente, o coração, as escamas caiam nessa noite, para que possamos dar um passo atrás e permanecer em Jerusalém. Não vale a pena deixar a tua presença por causa de tão poucas coisas. Senhor, firma agora os teus filhos. Senhor, nós profetizamos aqui uma igreja, Senhor, que independentemente do bom ou do ruim, independente do momento alegre ou do triste, não vai negociar a sua fé e não vai deixar a sua presença, Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos firmar as nossas estacas em Jerusalém, queremos firmar as nossas estacas na tua presença e ali ficarmos, ó Deus, até o último momento da nossa vida, Pai. Fortalece esse que estava fraco, Senhor. Eu sei que a tua palavra os libertou nessa noite, mas produza força no coração deles para não desistirem, ó Deus, não desistirem, porque na tua casa sempre há pão, na tua casa sempre há proteção, na tua casa sempre há suprimento, na tua casa sempre há cura, na tua casa sempre há proteção, sempre há alegria, paz. Na tua casa sempre vai haver salvação. Por isso, Pai, guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é errado, às vezes, a gente até pensar em sair de Jerusalém. Não é errado, às vezes, a gente pensar em desistir. Não é errado, às vezes, a gente pensar em abandonar. O errado é você dar o passo. Tem hora que a gente quer que o cálice seja afastado de nós. O próprio Jesus disse: Pai, se for possível, afasta de mim. O errado é você dar o passo. Fique onde você está, na presença de Deus. Amém? Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Olhe para uma delas, ou da direita e da esquerda, diga assim para ela: fica firme, irmão. Fica firme. Não negocie sua fé.
negocie seus princípios. Não negocie seus valores. Se és filho de Deus, manda essas pedras transformar em pão. Não só de pão viverá o homem. Se és filho de Deus, pula aqui embaixo e pede para os anjos te segurar. Eu não vou tentar o meu Deus. Agora, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Só o meu Deus eu vou adorar, e só a Ele eu vou prestar culto. Na verdade, irmãos, Jesus podia ter completado a frase, falou assim: ó, tudo isso que você está querendo me dar, eu vou te tomar daqui 3 anos. Fique firme, e você vai ver o resultado disso lá na frente. Amém? Pai, guarda a vida dos seus filhos, dê a eles uma semana abençoada. Senhor, que a tua graça, a tua bênção, que a tua proteção esteja sobre eles. Senhor, guia-os aonde eles estiverem. Senhor, nós queremos declarar uma semana onde eles vão colocar o Senhor em primeiro lugar, Pai. Vá à frente deles, guiando, guardando e protegendo. Eu os abençoo, ó Deus, e declaro a tua bênção sobre eles. E a tua graça, a tua misericórdia, as consolações do teu Espírito estejam sobre cada um aqui nessa noite. Em nome do nosso querido e amado Jesus Cristo.